Alunos do oitavo ano, sejam bem-vindos à aula de História. Hoje, 25 de setembro de 2020, vamos fazer a correção da atividade número 2, que foi revisão da nossa prova, que será no dia 28 de setembro. Lembrando que esta aula foi postada no dia 16 de setembro. É preciso que você faça suas anotações, corrija aí sua atividade, porque estamos, na verdade, revisando a nossa prova, tá bom? E o tema é o primeiro reinado. Vamos então para a nossa primeira questão. A primeira questão ela diz o seguinte: sobre o processo de independência deflagrado no Brasil em 1822, que implementou o primeiro reinado, é possível dizer que, se você marcou a letra E, você acertou. Foi um reflexo da Revolução Liberal do Porto em 1820, que exigiu aí o retorno de Dom João VI para Portugal, correto? Essa revolução praticamente foi para enviar Dom João VI para Portugal. Ele aqui estava desde o ano de 1808, quando ele veio com a sua família, e esta revolução foi simplesmente aí também para exigir o retorno dele para Portugal, correto? E assim iniciava o processo de independência do Brasil. Vamos então à questão número 2. A questão número 2, ela diz o seguinte: no começo do primeiro reinado brasileiro, o principal objetivo de Dom Pedro I foi. Qual foi o principal objetivo de Dom Pedro I quando o Brasil ficou independente de Portugal? Se você marcou a letra D, você acertou. Foi consolidar a independência no país, ou seja, foi concretizar, né? Foi vigorar essa independência aqui no Brasil. A primeira coisa que ele fez foi praticamente aí solicitar o reconhecimento de importantes países aí que o Brasil estava independente. Aí nós vimos aí que os Estados Unidos reconheceu, Portugal reconheceu e também a Inglaterra reconheceu, ok? Então essa consolidação da independência no país foi para que essa independência realmente ficasse, né, bastante forte, e o reconhecimento seria importante para o desenvolvimento do país, correto? Vamos então à questão número 3. A questão número 3, ela diz o seguinte: olha só. Termos da abdicação de Dom Pedro I. Olha só. Usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei, muito voluntariamente, abdicado na pessoa do meu muito amado e prezado filho, o senhor Pedro de Alcântara. Os fatos que conduziram à abdicação foram. Então, quais foram os fatos que conduziram à abdicação de Dom Pedro I? O que é abdicar? É deixar. O momento que o Dom Pedro I deixa o trono brasileiro. Então, se você marcou a letra C, você acertou. Repressão aos revolucionários da Confederação do Equador, perda da província cisplatina e a falência do Banco do Brasil. Na verdade, neste período aqui, o Brasil estava passando por uma crise muito grande e que também contribuiu para que o Dom Pedro I deixasse o trono brasileiro, ok? De forma que ele abdicasse aí do trono, tá bom? Vamos então para a alternativa número 4. O sistema eleitoral adotado no Império Brasileiro estabelecia o voto censitário. Essa afirmação significa que, se você marcou aí a letra B, você acertou. Em que consiste o voto censitário? Para ser eleitor, naquela época, era necessário possuir aí uma determinada renda anual. Então, censitário vem de quê? De renda anual. E o que a gente observa é que na Constituição de 1824 estabeleceu aí o voto censitário, o qual estabelecia o quê? Estabelecia, primeiro, a necessidade aí do eleitor, né, de ter aí uma renda anual comprovada de 100 mil réis para que ele pudesse exercer aí o direito do voto. E a gente pode dizer que neste período não eram todos que tinham praticamente aí o direito de votar.
eram apenas homens que tinham um poder aquisitivo alto, ou seja, que tinha aí uma renda anual comprovada de 100 mil réis, correto? Vamos então à nossa questão número 5. Qual foi o principal motivo da revolta da Confederação do Equador? Se você marcou a letra B, você acertou. Política extremamente centralizadora de Dom Pedro I. Isso fez com que aquelas províncias ali do Nordeste, ali perto de Pernambuco, tomasse frente então à Confederação do Equador, por causa que eles estavam insatisfeitos com a maneira que Dom Pedro I estava governando o Brasil, correto? Vamos então à questão número 6. A questão número 6 ela diz o seguinte: a Constituição de 1824, resultante da dissolução da Assembleia Constituinte de 1823, marcou o início da institucionalização do poder monárquico no Brasil. Essa Constituição, se você marcou a letra A, você acertou. Essa Constituição criou aí o poder moderador de exclusividade do imperador e que na prática significava conceder-lhe poderes quase absolutos. Então, o poder moderador era aquele poder concedido aí a Dom Pedro I para que ele pudesse, então, concentrar todos os outros poderes em sua mão, executivo, legislativo e judiciário, ok? Vamos então à questão número 7. E a questão número 7 ela diz o seguinte, olha só. A concretização da emancipação política do Brasil em 1822 foi seguida de divergências entre os diversos setores da sociedade em torno do projeto constitucional, culminando com o fechamento da Assembleia Constituinte. Assinale a opção que relaciona corretamente os preceitos da Constituição Imperial com as características da sociedade brasileira. Se você marcou a letra B, você acertou. O poder moderador conferia ao imperador o controle sobre os demais poderes. Foi o que eu expliquei para vocês na questão número 6, correto? Vamos então para a questão número 8. A questão número 8 ela diz o seguinte: tem um mapa, né, que é o mapa do Brasil, e está escrito assim: o mapa abaixo relata o contorno do território brasileiro logo após a declaração de independência. Em 1828, esse contorno sofreu grandes modificações em virtude de uma resolução de caráter separatista, fomentada pela Argentina. Esse episódio, além de mudar o contorno do território brasileiro, deu origem a um novo país, o Uruguai, que hoje se integra ao Brasil. A Argentina e Paraguai na Constituição do Mercosul. Se você marcou aí, né, aí tem uma pergunta aqui, ó. O episódio ocorrido em 1828 e que deu origem ao Uruguai ficou conhecido como, se você marcou letra C, questão Cisplatina, você acertou, né? A província de Cisplatina, ela foi anexada, né, ao Brasil e foi desmembrada do território brasileiro com a Guerra de Cisplatina, onde a Cisplatina se tornou um país independente que hoje é chamado de República do Paraguai, correto? Do Uruguai, desculpe. Bom, vamos então à questão número 9. A respeito da independência do Brasil, é correto afirmar que, olha só, se você marcou a letra D, você acertou. Implicou em autonomia política e em reformas moderadas na ordem social decorrente de novos status políticos, correto? Vamos então à questão número 10, e ela diz o seguinte: no Brasil, tanto no primeiro reinado quanto no período regencial, houve aí tentativas de separação das províncias que puseram em perigo a unidade nacional. Letra E está correta. Então, houve aí vários conflitos durante o primeiro reinado e durante aí o período regencial, onde várias províncias queriam separar do Brasil devido à insatisfação com o governo de Dom Pedro I, correto?
Aqui termina a nossa correção dessa revisão da prova. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode me chamar. E até a próxima aula.